Hoje nós vamos falar do nosso segundo módulo da disciplina de Noções de Direito do Trabalho. Vamos começar falando sobre o empregado e o empregador. Antes de nós definirmos o conceito de empregado e empregador, é interessante que vocês tenham uma noção do que é a relação de trabalho. Vocês verão aí no slide que a relação de trabalho ela é genérica e nós temos como forma específica a relação de emprego. Por exemplo, relação de trabalho, nós temos trabalho temporário, nós temos trabalho avulso, nós temos trabalhador autônomo, trabalho voluntário, dentre os quais nós temos a relação de emprego. Então, a relação de trabalho ela é geral e a relação de emprego ela é específica. Isso está bem delineado nessa figura que eu coloquei para vocês no slide. Então, toda relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho ela é uma relação de emprego. Então, vamos ver aqui o conceito de empregador. Lá no artigo 2º da CLT é quem vai nos trazer esse conceito. Então, o conceito doutrinário segundo a CLT é o empregador é a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado que contrata uma pessoa física a prestação de seus serviços efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob sua subordinação. Esses são os requisitos que configuram a relação de emprego que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o artigo 2º da CLT, ele dispõe o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, o empregador ele pode ser tanto pessoa física, como pode ser também pessoa jurídica, que vai se utilizar aí dessa força de trabalho nessas condições que a gente acabou de ver. Conceito de empregado. O conceito de empregado está previsto no artigo 3º da CLT, né? E ele dispõe que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, ele traz aí também alguns requisitos, como ser pessoa física, desenvolver um trabalho não eventual, ter dependência em relação ao tomador dos serviços e receber salário. Então, esses 5 elementos fáticos jurídicos a gente vai analisar agora, que são os elementos que obrigatoriamente os 5 têm que estar presentes para que se caracterize efetivamente uma relação de emprego. Se faltar um de cada um desses requisitos, basta que falte um para que se descaracterize a relação de emprego e aí possa vir a surgir uma outra espécie de relação de trabalho que não é relação de emprego. Então, para que nós tenhamos uma relação de emprego, é necessária a configuração desses 5 requisitos. Nós temos a prestação de trabalho por pessoa física, ou seja, pessoa jurídica não pode desempenhar a relação de trabalho. Nós temos o serviço sendo prestado com pessoalidade pelo trabalhador, com não eventualidade, ou seja, é o mesmo que continuidade. O trabalho tem que ser desenvolvido de uma forma contínua. Efetuada sob subordinação ao tomador de serviço, ou seja, sobre a dependência do tomador de serviço e com onerosidade mediante pagamento. Vamos analisar o conceito de cada um deles. Pessoa física. A prestação de serviço que o direito do trabalho toma em consideração é aquela pactuada por uma pessoa física ou natural. Por quê? Porque os bens jurídicos tutelados pelo direito do trabalho, como a vida, a saúde, a integridade moral, o lazer, elas estão relacionadas à pessoa física e não à pessoa jurídica. Então, é necessário que seja uma pessoa física a realizar esse tipo de trabalho. Pessoalidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fui contratada para realizar um serviço, eu é quem tenho que prestar o serviço. Eu não posso estar mandando outras pessoas no meu lugar. Isso iria descaracterizar esse requisito da pessoalidade, transformando aí essa relação de emprego a uma outra relação de trabalho. Não eventualidade. O que é que nós temos na não eventualidade? Esse trabalho ele tem que ser prestado de forma contínua. Ou seja, pode ser todos os dias da semana, pode ser também em determinados dias, por exemplo, segunda, quarta e sexta, contanto que sejam dias determinados, né? Então, assim, nós teremos a não eventualidade. Pessoas que prestam serviço só aos finais de semana, existem jurisprudências do TST que, embora não seja todos os dias, mas sendo corriqueiramente todos os finais de semana, caracteriza aí uma relação de trabalho contínuo, não eventual, preenchendo, portanto, esse requisito da relação de emprego.
Nós temos também a subordinação, né? O trabalhador, ele tem que estar vinculado ao empregador, ou seja, quem define a forma da prestação de serviço é o empregador, não o trabalhador. Então, o empregador é quem vai definir a carga horária de trabalho, é o empregador quem vai definir de que forma que esse trabalho vai ser executado, o que o trabalhador tem que fazer. A isso nós denominamos de subordinação. Então, o trabalhador, ele faz aquilo que está sendo determinado que ele faça. E, por fim, nós temos a onerosidade, que é o pagamento por essa prestação de serviço. Existem outros tipos de trabalho, por exemplo, trabalhos filantrópicos, pessoas que exercem trabalhos voluntários em clínicas de atendimento médico, pessoas que exercem trabalho voluntário nas religiões, né, nas igrejas, enfim. Essas pessoas, elas não recebem pagamento por isso. Então, falta aí um requisito da relação de emprego. Nós temos outras relações de trabalho que não é relação de emprego. Nós temos também, por exemplo, relação de trabalho autônomo, em que a pessoa é quem determina a forma como ela vai trabalhar, né? Por exemplo, um marceneiro. Você contrata um marceneiro, ele diz mais ou menos em quanto tempo ele executa aquele trabalho e ele é quem define a forma como ele vai trabalhar. Então, é uma espécie de trabalhador autônomo. Nós temos a relação de trabalho eventual, aquele trabalho esporádico, que, por exemplo, a diarista se enquadraria nesse contexto, né, que iria uma vez por semana ou duas no máximo na residência, de forma que ela é quem definiria os dias de trabalho, então seria um trabalho eventual. Ou, por exemplo, um pintor que a gente contrata para eventualmente pintar uma área da nossa casa. Temos a relação de trabalho voluntário, como eu já citei para vocês, as pessoas que exercem trabalhos voluntários em diversas áreas da sociedade, né, de forma que não recebem valores por isso. Então, esses são outros exemplos de relações de trabalho, além da relação de emprego. Vamos falar um pouco da carteira de trabalho, a nossa CTPS. Para que a gente desempenhe uma relação de emprego, é obrigatório, necessário que se tenha a CLT, né? Então, o primeiro requisito para que se configure a relação de emprego é a existência dessa carteira de trabalho, que deve ser apresentada pelo trabalhador para que ali na carteira de trabalho sejam feitas as anotações inerentes ao contrato de trabalho. Então, qual seria o conceito de carteira de trabalho? A carteira de trabalho e previdência social, ou simplesmente a CTPS, é um documento válido em todo o território nacional e é obrigatório a todo empregado, trabalhador rural, profissional liberal, trabalhador avulso ou autônomo, onde é registrada toda a sua vida profissional. Esse documento é tido como obrigatório pelo fato de nenhum empregado poder ser contratado sem a respectiva anotação na carteira de trabalho. A emissão. Quem emite a carteira de trabalho? Em regra geral, ela é emitida pelas delegacias regionais do trabalho, pelos órgãos ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego. A lei permite que sejam elaborados também convênios com entidades federais, estaduais ou municipais para o acesso a essa carteira de trabalho para que seja mais facilitado. Hoje, no Piauí, o SINE, Sistema Nacional de Emprego, lá o Espaço da Cidadania também, em Teresina, e diversas prefeituras são conveniadas ao Ministério do Trabalho e possuem autorização para a emissão dessas carteiras. Como é que é feita a entrega? Antigamente, a carteira de trabalho demorava 30 dias para ser entregue ao trabalhador. Hoje, nós trabalhamos com um sistema informatizado e leva no máximo 20 minutos para que essa carteira de trabalho seja entregue e o trabalhador ele recebe imediatamente a sua carteira de trabalho. Então, todos os dados são inseridos em um cadastro nacional e essa pessoa, a foto, por exemplo, não precisa mais levar foto 3x4, ela é tirada digitalmente no momento em que a pessoa vai solicitar a carteira de trabalho. E caso essa pessoa ainda não tenha, por exemplo, cadastro no PIS, já recebe aí o cadastro que já vai incluído na carteira de trabalho, que tem facilitado. No slide vocês vão ver aí como é que veio agora essa forma nova de carteira de trabalho. Coloquei um exemplo para vocês e essas inovações. As anotações. Vamos ver o que é que tem que ter na carteira de trabalho, o que deve ser anotado. Tudo inerente ao contrato de trabalho tem que ser anotado na carteira de trabalho, ela serve para isso. Então, o empregador, ele tem 48 horas para anotar a carteira de trabalho após o início do contrato de trabalho com o empregado. As primeiras anotações, elas devem constar
a data de admissão do empregado, né, quando ele está começando a trabalhar, a remuneração que ele vai receber e as condições especiais, se houver alguma condição especial, né, deve ser colocada a carga horária de trabalho, qual horário que ele vai desempenhar essa função. Serão feitas ainda outras anotações como férias, se o contrato de trabalho for por prazo determinado, tem que colocar lá atrás nas anotações que aquele contrato é pelo prazo de 45 dias ou 90 dias. Enfim, tudo inerente ao contrato de trabalho tem que estar anotado na CTPS. E o empregador, ele não pode anotar nada que desabone ou que fale mal do empregado. A carteira de trabalho não serve para essa finalidade, mesmo que haja demissão por justa causa. Nós temos também o livro de registro de empregados. Esse livro de registro de empregados, ele existe no âmbito da empresa. É a empresa quem detém esse livro de registro para que haja um controle de todas as pessoas que trabalham naquela determinada empresa. E esse livro de registro de empregados, ele é obrigatório. O Ministério do Trabalho e Emprego exige a existência dele. Tanto que, caso a empresa não tenha esse livro, ela vai ter que pagar uma multa caso ela seja flagrada sem a observância dessa norma legal. Então, o que é esse livro? O livro de registro de empregados é um documento obrigatório para o empregador. Esse documento deve seguir as instruções emitidas pelo Ministério do Trabalho e pode ser elaborado de forma eletrônica, por meio de fichas ou mesmo através de um registro em livro próprio. No slide vocês vão ver aí um exemplo de uma forma de como é que existe, né, como é a forma física desse livro de registro de empregado. A CLT, como eu falei, prevê a aplicação de multa ao empregador no montante de 30 vezes o valor de referência regional por cada empregado não registrado. Então, cada empregado que não tiver nesse livro, a empresa vai pagar uma multa. Esse valor hoje está em torno de R$ 402,53 por trabalhador que não estiver incluído nesse livro de empregados. Então, para vocês verem como realmente é obrigatório. E o que deve ser anotado nesse livro? Nós vamos ter que ter, primeiro, a qualificação civil e profissional do trabalhador, né? Como qualificação civil, nome, estado civil, se é casado, se é solteiro, a nacionalidade, o endereço, e como registro profissional, vamos ter aí o número da CTPS dele, de trabalho, enfim. Se pertence a algum conselho regional, de cada empregado precisa haver esse registro e ainda os dados relativos à sua admissão no emprego, a duração, a efetividade do trabalho, vão ter que ter informação sobre férias, acidentes e as demais circunstâncias de realização do trabalho do empregado. Bom, então a gente, com a CTPS e o livro de registro de empregados, nós encerramos, então, essa segunda aula falando aí dessa relação de emprego entre empregador e trabalhador e com esses documentos que são obrigatórios para que se configure essa relação de emprego. Obrigada mais uma vez pela presença de todos e até o próximo módulo, a nossa terceira aula. Obrigada.